Olá, queridos. Vamos para a nossa última devocional dessa semana sobre o primeiro mandamento. E hoje o tema da nossa devocional é Deus está atento à nossa adoração. Deus se importa com a nossa adoração. Ele presta atenção à nossa adoração. E nós vemos aqui algumas perguntas, e hoje nessa devocional, todas elas nós vamos responder juntos. E as perguntas são as seguintes. A primeira pergunta é a seguinte: quais os danos da idolatria? Você vai encontrar a resposta lá em Deuteronômio, capítulo 30, versículos 17 e 18. Lá nós vemos que aqueles que se enveredam para a idolatria sofrem muitas coisas aqui nessa vida. Mas aquele sofrimento ali terreno, aquele perecer, ele aponta também para uma realidade espiritual. Porque aquele que vive uma vida idólatra, que não se arrepende e não se volta para o Deus verdadeiro, sofre não só nessa vida, mas na vida vindoura. No céu não entrarão os idólatras, aqueles que não se arrependeram da idolatria. É claro que eu e você, nosso coração é uma fábrica de ídolos, mas o crente ele se arrepende das idolatrias. O crente ele se volta para Deus. Portanto, a idolatria traz muitos danos nessa vida e na vida por vir. Mas quais são os benefícios da adoração verdadeira? Ora, exatamente o contrário. Os benefícios já nessa vida da comunhão com Deus, da alegria com Deus, da vida com Deus, das bênçãos espirituais e materiais que Deus nos dá. E muito mais na vida futura com Ele, quando habitaremos novos céus e nova terra, na presença do nosso Deus para todos sempre. Fazendo exatamente isso, o adorando e o servindo por toda a eternidade. Muitos benefícios. A terceira pergunta é: podemos esconder nossa idolatria de Deus? Basta não ter uma escultura de um ídolo em casa? Será que a gente pode dizer, olha, lá em casa não tem idolatria, não tem estátua de ninguém, não tem nada que aponte para a idolatria lá em casa? Será que isso é o suficiente? O Salmo 44, versículo 20 e 21 nos diz o seguinte, que o Senhor, Ele conhece os segredos do coração. E todas essas coisas são manifestações de idolatria, mas a idolatria ela nasce no coração. Portanto, não podemos esconder a nossa idolatria de Deus. Ele conhece. Ele conhece as nossas idolatrias. Ele conhece as coisas e as pessoas que nós amamos mais do que Ele. E, portanto, nós temos que nos arrepender e pedir socorro daquele que nos tirou da escravidão do Egito, da escravidão do pecado, que Ele continue nos libertando das nossas idolatrias. E a quarta e última pergunta é: o que a idolatria faz conosco? E no Salmo 115, versículos 4 a 8, particularmente o versículo de número 8, diz o seguinte: tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e quantos neles confiam. Ou seja, o salmista aponta para algo muito interessante. Aquilo que nós adoramos nos molda. Aquilo ou quem nós adoramos molda o nosso pensar, o nosso agir e o nosso falar. Por exemplo, aqueles que fazem dos prazeres o seu ídolo, isso molda os seus corações. São pessoas que vão ter os seus corações moldados segundo coisas tão fúteis, coisas sem sentido. Mas aquele que adora ao Deus verdadeiro é moldado à imagem de Deus. A adoração, ela tem este efeito em nós. Ela nos molda. Então, se adoramos ao Deus verdadeiro, nos tornamos parecidos com Ele e com o que Ele projetou para nós sermos. Se adoramos coisas e pessoas, se temos uma vida idólatra, nós também somos moldados. Não para parecer com Deus, mas para nos distanciarmos de Deus. Nós nos tornamos menos parecidos com aquilo que Deus nos projetou para ser. O que a idolatria faz conosco? Ela nos molda. Que você seja encorajado, meu querido,
e minha querida família que me escuta, sejam encorajados a adorar ao Deus verdadeiro e serem conformados à imagem de Cristo Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus continue encorajando vocês como família para continuarem estudando e adorando em família o único Deus verdadeiro.